como são substâncias químicas que aumentam proporcionalmente, quando comparo com o treinamento, elas aumentam mais rapidamente o volume muscular. A gente não chega natural no mesmo nível que uma pessoa anabolizada chega, mesmo que a gente treine, porque a gente tem um limiar genético, né? Ele vai além do limite do fenotípico. Agora tem as consequências também com relação a isso. Eu sinceramente, eu acho que proibindo ou não a utilizar a prescrição de esteroides anabolizantes vai continuar do mesmo jeito. Tem várias coisas então, aí. A que ponto... Se vocês falaram para entrar em polêmica, agora vocês entraram. Agora entrou. A que ponto isso é estética e a que ponto isso é saúde e é permitido, não é? Como é que será isso? O Conselho Federal de Medicina proíbe que médicos façam prescrição de esteroides anabolizantes para fins estéticos e de alta performance. E agora, como é que vai ficar o mundo do fisiculturismo, por exemplo? Primeiramente, temos um convidado especial hoje, um nosso amigo, né, professor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Pedro Paes. Queria primeiro agradecer a ele pela participação. Aê! Que bom. E começar primeiro com uma das principais perguntas que a maior parte do público faz. O que é esteroides anabolizantes? O que é que são essas coisas? Bem, existe uma teoria na fisiologia que, desde que o Adão pegou da oferta da Eva a maçã em busca de uma vida plena, ali já foi um anabolizante. Então a gente tem que entender que anabolizante é toda substância química, natural ou não, que produz formação de estrutura no nosso corpo. Então o alimento ele é um anabolizante natural. Já os anabolizantes químicos, eles são substâncias químicas que modulam um hormônio. Eles fazem a função de um hormônio que naturalmente é produzido pelo corpo humano e causam a formação de estruturas no corpo. E para a maioria das pessoas que são fisiculturistas ou pessoas que treinam, é o aumento do volume muscular, consequentemente, o aumento vinculado junto com o treinamento da força muscular. Então, anabolizante basicamente é isso. Eles se classificam de acordo com a formação química. Anabolizante proteico, nós temos hormônios que são derivados de proteína, e nós temos os esteroides. O esteroide é muito importante, esteroide ele vem do colesterol. Então, basicamente é isso. E quais são os principais benefícios que essas pessoas elas buscam quando vai utilizar desses esteroides, desses anabolizantes? Os principais ganhos? Tempo. Como são substâncias químicas que aumentam proporcionalmente, quando comparo com o treinamento, elas aumentam mais rapidamente o volume muscular do que, por exemplo, o atleta só treinasse e comesse a alimentação normal. Então é aquela grande fórmula. O tempo mais rápido para eu poder ter um benefício, teoricamente, mais rápido. Mas também o anabolizante, ele não chega a gente não chega natural no mesmo nível que uma pessoa anabolizada chega, mesmo que a gente treine, porque a gente tem um limiar genético, né? Sim. Ele vai além do limite do fenotípico. Agora tem as consequências também com relação a isso. Mas um treinamento a longo prazo, ele vai chegar num limite considerável também, porque ninguém passa do limite genético. Mas o treinamento regular, sem a utilização de anabolizante, com a utilização de suplemento, com uma alimentação adequada, o atleta chega num nível também muito perto do uso de anabolizante. Eu acho que é mais uma questão temporal, não é uma questão de relação de genética e fenótipo, não. Quando a gente fala assim, sobre o uso de anabolizante para a pessoa competir, a gente tem que entender que a gente só tem visualmente aquela característica da pessoa estar acima do normal porque ela usa anabolizante. Se todo mundo não usasse o anabolizante, a gente teria um padrão de visualização cultural diferente. Isso é um dilema também que acontece em várias modalidades, não só com relação a esteroides. Por exemplo, lutas, que é a maior parte da minha vivência, se todo mundo parasse de perder peso 3 dias, 4 dias antes da competição, todo mundo ia lutar na sua categoria de fato. Exatamente. O problema é que sempre tem um ou outro que faz. Exatamente. Então todos vão fazer, porque senão vai ter uma desvantagem absurda. A mesma coisa no fisiculturismo. O cara chega a perder 20% do peso. Um outro não, né? Quase todos. 90%. Quase todos. Todo mundo. Acho que só tem um evento de MMA especificamente, acho que é o ONE FC, que eles têm a pesagem no dia mesmo e eles fazem um teste de
de hidratação, alguma coisa do tipo. Mas o UFC não tem, Bellator não tem, Strikeforce não tem. Nós temos artigos publicados nessa área, e é interessante você falar isso, que uma das piores lutas do ponto de vista técnico, às vezes chega justamente a ser a principal por conta dessa perda excessiva de peso. Diminui a cognição do atleta, aumenta a possibilidade de desidratação, e você sabe que a desidratação dá confusão mental, e a parte técnica e a parte física é muito prejudicada na própria luta, que é 2 dias, se não me engano, é na sexta pesagem, domingo a luta, às vezes, né? No MMA é um dia antes. Pois é, um dia antes. Aí o cara chega horrível na luta. É engraçado, assim, minha percepção, sem falar de artigos científicos, porque eu acompanho lutas, eu trabalho com uma analista de luta de MMA, de UFC especificamente, e é muito normal. Tem lutador que não tem, ele perde muito peso e no outro dia performa bem, assim como tem lutador que fica destruído antes e durante a luta. Sim. E vai diminuir a performance dele. Então acho que tem aquela questão de especificidade, e como tudo na vida tem os prós e contras. Se você decide baixar de categoria, querer ficar grande, você vai diminuir a sua parte cardiovascular, que também afeta o cognitivo. Então sempre vai ter alguém que vai perder e quem vai ganhar, né? E do ponto de vista de ganho, é lógico, você estava com um peso X, a sua força muscular continua a mesma, e na hora da alavanca, quando você perde aquele peso, você continua com a mesma força. Então o grau de push, de porrada, fica muito melhor, muito maior, isso sem dúvida nenhuma. Se ele se recuperar de um dia para o outro, lógico, a alimentação. E assim, também tem a relação dos malefícios, tanto a curto prazo como a longo prazo. Que o longo prazo, que são malefícios piores também, muita gente deixa para depois. Quais são os principais malefícios que o uso dos esteroides anabolizantes eles causam nas pessoas? Cara, a gente vai enumerar uma porrada mesmo, velho. Porque eu acho que assim, a maior parte da população, quando a gente fala quais são os efeitos colaterais de esteroide anabolizante, todo mundo só fala, fica broxa. Eu acho que quase ninguém entende qual é para a saúde, de fato. Isso é interessante. Bora citar assim no geral. É porque o anabolizante, como ele é esteroide, a maioria dos hormônios sexuais, se não todos, eles são esteroides, eles são derivados do colesterol, eles têm muita influência sobre as características sexuais, tanto primárias quanto secundárias. Então, tem um comportamento diferente no homem, que usa anabolizante, tem um comportamento diferente na mulher. Mas bora para as características em comum. Primeiro é a pele. Aparecimento de acne, a pessoa nunca teve acne, nem na adolescência, todo mundo lembra disso, que quando a gente vai para a puberdade, começa a aparecer espinha na cara, tanto em homem e mulher. Essa característica ela passa a ser marcante em ambos os sexos. Seja mulher, seja homem que toma anabolizante, em cerca de 3, 4 meses já começam a aparecer acne. Pele oleosa, característica, tu pegar assim no rosto e ter uma pele constantemente oleosa, que se dá pelo aparecimento até da consequência da própria acne. Calvície, muito mais forte em homem, porque nós temos uma ação da testosterona nessa região central da cabeça aqui, que as raízes elas são sensíveis à produção de testosterona. Por isso que existe essa brincadeira, né, dos carecas que elas gostam mais, porque realmente existe uma relação da concentração do hormônio com a calvície no homem. Então, teoricamente, o homem com testosterona é mais másculo, né? Aí por isso que existe essa relação. Mas existe perda de cabelo. Cânceres de todos os tipos, cara. Na mulher de ovário, no homem de testículo. Muito comum. Próstata também, né? Próstata, muito comum. Deficiência renal, fígado. E aí vamos para as características agora que são determinantes pelo sexo. A mulher é a masculinização. O clitóris muitas vezes se transforma num pênis pequeno, por causa do aumento do volume do clitóris. A redistribuição de pelos. A mulher começa a aparecer pelo no bico do peito, aparece pelo na barba, aqueles pelos assim na região da face. Na mulher também. A voz. As pregas vocais, na mulher, elas são características. Vocês veem programas de televisão com aquelas vozes características, aquelas mulheres muito fortes, bundudas, coxudas, aquela voz assim meio afinada. As paniquetes, uma vez atingido, nunca mais vai alterar. Eu não queria citar nomes, mas basta ver na televisão, inclusive atualmente programa, de pessoas que tinham aquele perfil corporal, que é muito da moda por conta da idade, e que hoje apresentam o programa e continuam com a mesma voz. Que uma vez atingida a prega vocal,
E no homem, por sua vez, a feminização. Porque isso é interessante, velho. Tu toma hormônio, o homem, né? Ele toma hormônio masculino, que é a testosterona, que ele é naturalmente produzido pelo testículo. Na mulher, ela é produzida na suprarrenal e no fígado. E aí o que acontece? Nós temos, homens, uma distância. Nós produzimos hormônio feminino também. Nós temos acesso à distância. Quando tu toma um hormônio exógeno, um esteroide, essa distância ela procura ser mantida. Aí o hormônio feminino vai se aproximar e se elevar. O que até então não causava nenhuma feminização, nenhuma característica feminina, começa a ter. Porque se aumenta a taxa de produção dentro do próprio homem para compensar esse exógeno que está entrando. Principalmente ginecomastia, né, nos homens. Aumento da mama, ginecomastia, desaparecimento dos pelos, né? Diminuição da produção de espermatozoide absurda, com inclusive problema de fertilização. Um homem que antigamente era fértil tem um espermatozoide com malformação, tanto na quantidade quanto na qualidade, e causa infertilização e câncer de testículo. Então, basicamente, são esses aí os sintomas mais fininhos. Então, quem quiser tomar, né, tá aí. Ó. Conhece os efeitos colaterais. Assim, inclusive, a gente teve um podcast que já está postado, vou deixar até no card aí, quem quiser assistir, que a gente entrevistou uma atleta de fisiculturismo, a Janaína, e a categoria dela era a figure. E essa categoria, ela tem que ter características masculinas. Quanto mais característica masculina, melhor para a categoria dela. Ou seja, os efeitos colaterais que os anabolizantes, os esteroides, eles têm, para elas, esse era o objetivo, é ter os efeitos colaterais. Ela até falou isso, não foi? Que ela queria o máximo de efeito colateral. Ela queria o máximo de efeito colateral porque era para expressar o máximo característica masculina para ela se destacar mais ainda na categoria dela. Pois é, o Felipe citou isso, né? Até quando vai a genética e o fenotípico? Cara, quando você se aproxima mesmo, a mulher é diferente do homem, geneticamente falando. A mulher tem menos percentual muscular, ela tem mais percentual de gordura. Isso é uma característica da espécie humana, assim como algumas espécies, até a aranha, por exemplo, feminina, a fêmea, ela é maior que o macho. Mas na espécie humana, normalmente o homem ele é maior que a mulher. E a distribuição corpórea também é diferente. Isso é uma característica do nosso genotípico. XY e XX. Então, o que acontece? Quando você se aproxima muito à forma, com certeza você está indo além do seu limite fenotípico. Eu acho que é muito difícil você falar o que é certo e o que é errado para as pessoas, claro. Mas assim, quando o cara toma anabolizante e ele é tipo um gordinho que diz assim, vou tomar anabolizante só pro carnaval, eu acho isso uma besteira tão grande. Porque eu acho que para você fazer alguma coisa desse nível, que vai ter essa quantidade de prejuízo para sua saúde, você tem que estar pelo menos conseguir o máximo natural. Depois que você conseguir o máximo natural, se você quiser, se você não tiver medo desses colaterais, aí você toma aquele negócio. Mas eu sou contra, mas é isso. Eu acho que você tem que chegar no seu máximo potencial genético e depois tentar genético natural. Depois, se quiser, aí você toma, enfim. Mas, infelizmente, Felipe, a nossa sociedade, a nossa construção competitiva não é mais de guerrear. É do ganho rápido. Quando tu aplica um dinheiro, você vai escolher aquele que te oferte o maior ganho em menor tempo. Quando você procura um emprego, você vai querer aquele emprego que você trabalhe menos e ganhe mais. A mente do ser humano sempre vai trabalhar dessa forma. Então, esse é um caminho que vai acontecer eternamente na performance. Então, uma modelo, ela quando vai vai se apresentar no carnaval, numa escola de samba, quando chega dezembro, meu amigo, já é o mês-chave para ela se preparar até fevereiro, o seu corpo tudinho. E se ela puder manter a sua agenda, porque queira ou não queira, um treinamento diário envolve 1 hora, 1h30, 2 horas de treino para você poder chegar em fevereiro, ela vai poder estar sugestionada a usar esse recurso. Então, sinceramente, eu acho que isso é característico da espécie humana. Sempre vai ter essa busca e não é uma questão assim às vezes, é uma questão até financeira. Eu vou te dar um exemplo, o quilo da carne, da proteína, ela, sem dúvida nenhuma, ela é muito mais cara do que você comprar, por exemplo, um suplemento proteico, que é mais fácil a alimentação.
Então, quer dizer, e outra, você tem que fazer a carne, né? Então, comer. Então, às vezes as pessoas escolhem um benefício e não sabem o que é que está por trás dessa escolha tão rápida. E assim, a gente falar que efeitos colaterais podem ser maléficos ou benéficos, depende da pessoa, né? Como eu falei da característica de Janaína, ela queria. E até que ponto as pessoas podem proibir ou permitir o uso de alguma coisa porque tem tal efeito colateral e esse efeito colateral não presta. Porque assim, se a pessoa quer ficar com características masculinas e alguém diz, não, você não pode tomar porque você vai ficar com característica masculina, é ruim. Será que é certo proibir ou permitir esse uso por causa disso? Eu sempre falo que alto rendimento não anda de mão dada com saúde. E pelo menos eu e Felipe aqui, a gente sempre tenta puxar pro lado da saúde. Pro lado da saúde, eu olho o uso de esteroide anabolizante como uma coisa ruim. Eu não indico para ninguém fazer esse uso. Mas quem quer fazer para alto rendimento sabe das consequências. Pô, quem sou eu para impedir essa pessoa de usar, se essa pessoa quer fazer esse uso? Claro que essa pessoa tem que ter consciência que vai ter vários problemas da saúde que pode até encurtar a sua vida, né? Mas aí, em que ponto a gente pode dizer que um efeito colateral ele é malefício ou benefício para a pessoa? Muito difícil, né? É interessante essa tua pergunta e eu tenho uma colocação sobre isso. Todos os medicamentos, todos, do mais natural possível, eles provocam efeitos colaterais. E em ciência, todo efeito colateral ele é negativo, porque se ele for positivo, ele não é colateral. Então, uma droga, quando a gente falar em efeito medicamentosa, quando a gente falar em efeito colateral, a gente só tem que trabalhar com efeito negativo, porque o positivo quer que isso vai. Então, em ciência, a gente fala assim, quando você toma uma droga, você tem que fazer uma relação de custo e benefício. HIV, por exemplo. Todas as terapias antimedicamentosas, anti-HIV, as terapias, elas provocam a redução completa do vírus. Então, a AIDS, o HIV, uma pessoa com HIV, se toma medicamento, não desenvolve mais a doença AIDS. Porque a taxa viral ela fica controlada. Porém, o medicamento, 40% a 60% das pessoas que tomam medicamento, elas promovem lipodistrofia, que é a distribuição errada, equivocada de gordura no corpo, afunilamento da face, aparecimento da nuca. Esse é um efeito colateral grave dos medicamentos. Mas presta atenção no benefício. Ela nunca mais vai desenvolver AIDS. Ela só vai ficar com a taxa de HIV controlada. É por isso que a AIDS ela deixou de ser uma doença aguda, com alta morbidade e mortalidade, para passar uma doença crônica, assim como é o diabetes. Ponto. Quando você fala de esteroide, não posso chamar de efeito colateral o aumento da força e do volume muscular. Isso é efeito benéfico, que todo mundo, um idoso quer, tanto que a indicação dos médicos é para pessoas que têm dificuldade, ou sarcopenia, seja por um câncer, seja porque estão acamados e não podem se movimentar, para não perder muito a massa muscular. Então, eu não posso chamar de efeito colateral positivo aquilo que você quer, porque vai ganhar massa. Porém, a gente tem que pensar a longo prazo. O curto prazo é positivo, mas a longo prazo é negativo. Não tem condições de um médico prescrever um medicamento que vai causar câncer na pessoa. Aí esse é um efeito colateral que ele não é aceitável. É aceitável ter uma distribuição de gordura equivocada cujo treino pode pegar e tirar esse problema da lipodistrofia. De um cara com HIV tomar um medicamento e ter as taxas de colesterol elevadas como se ele estivesse comendo um absurdo. E aí você mudar a dieta, ou então com outro medicamento que diminui, você tirar esse efeito colateral. Então, esse lance de contra, a favor, e outra, que esporte de alto rendimento saudável não é. O doping sempre vai estar à frente dos métodos regulatórios antidoping. O alto rendimento, nós temos um patamar, tá? Lazer, o esporte recreativo, o esporte competitivo e o alto rendimento. Aqui em cima, meu amigo, é muito difícil a gente falar que um cara que joga 4 partidas de futebol, ele não tem lesão nenhuma. Quem não está trabalhando sempre com... A gente não pode chamar esse esporte de altíssimo rendimento de esporte de saúde, não. Com certeza. Pessoal, eu vou aproveitar 2 ganchos que tu desse e eu tenho 2 perguntas.
A primeira, para não perder o foco, tu falasse do HIV, e aí apareceu uma curiosidade. Como é para uma pessoa com HIV que está usando essas medicações e que, ao mesmo tempo, está fazendo uso de esteroides anabolizantes, está tomando testosterona, trembolona, como é que fica o corpo dessa pessoa? Pois é, além dela ter as consequências do próprio medicamento, ela vai somar os efeitos colaterais do HIV, do remédio, da terapia, que é HAART que chama, terapia de alta potência antirretroviral, com os efeitos anabolizantes. Só uma bola de neve. É uma bola de neve terrível, então ela vai somar. Inclusive é engraçado isso porque o exercício físico, independente de qualquer que seja, ele tem um efeito agudo na imunologia. Quando você acaba de treinar ou durante o treino, você tem um decréscimo dos glóbulos brancos. É por isso que você fica mais suscetível a problemas de garganta, a escorrer nariz. Por isso que um atleta com febre não é indicado para ele treinar, porque ocorre uma imunodepressão aguda durante o treinamento e horas depois do treino. Só no dia seguinte que ocorre o inverso, ou seja, você tem um aumento da imunologia. E aí, tu imagina somando esses dois aspectos, né? O cara toma um medicamento antirretroviral, toma um anabolizante, ele vai ter o efeito colateral do medicamento e vai ter o efeito colateral do anabolizante. É o que você falou, bola de neve. O grande problema do exercício em relação ao sistema imune, principalmente se ele for extenuante. Sim. Quando ele é extenuante, o corpo não se recupera, porque vai ter aumento da inflamação crônica de baixo grau muito, muito maior do que de um exercício normal. E ele não vai voltar para os valores basais, porque normalmente quando você faz um exercício, você está no valor X aqui, aí ele sobe um pouquinho e depois abaixo para um pouquinho abaixo do valor basal. Quando é um exercício extenuante. De fisiologia, hein? Excelente. Que professor você teve, hein? Bom, hein? Tá vendo? Que bom. Foi um louco lá, não foi? Foi um rapaz. Exatamente aí. Exatamente isso. E quando ele é extenuante, você sobe e não volta para os valores basais e demora tempos para aquela recuperação. E se o cara não tiver um período de recuperação, ele vai meter outra carga imunodepressora, aí consequentemente pode provocar uma fadiga por tempo, overtraining. O overtraining é justamente isso, um desbalanço do sistema imune do exercício de forma crônica, né? Exatamente. Que aí vai dar todos esses colaterais. A pessoa acha que, todo mundo, até nós achamos que o efeito do treinamento, que o treino, como sessão de treino, seja você fazer um treino de força, seja você fazer um treino aeróbio, seja fazer um HIIT, ele é um efeito na hora, imediato. Não, pelo contrário, ele é um agente estressor como uma febre, como uma picada. Ele no momento, ele causa um efeito prejudicial, entre aspas, ao organismo, e o corpo, inteligentemente, durante o repouso, ele faz todo o reparo do tecido inflamatório e te faz o tecido ficar mais forte do que era. Mas você precisa de quem? Do repouso. Você precisa da alimentação. É lindo isso, né, Pedro? Porque você olha, você vê a frequência cardíaca chega no máximo, pressão chega no máximo, parte do sistema imune chega no máximo durante o exercício. Todas as variáveis assim que você for ver, elas seriam negativas, mas no longo prazo o exercício se mostra uma das ferramentas mais interessantes relacionadas à saúde. Né? Diminui, né, as taxas de medicamento, né? Bastante. O cara que tomava remédio contra o diabetes, as taxas diminuem de uso do remédio. O cara que tomava contra a pressão arterial, hipertensão, diminui o medicamento e às vezes em muitos casos até cura, né? Eu passei 4 anos trabalhando com hipertensão e a maior parte dos relatos que eu ouvi era isso, de pacientes que durante esse tempo treinando, eles começaram a diminuir a quantidade de remédio que usavam. Às vezes usava 3 remédios num dia, passou a usar 2, depois 1, ou a frequência, a dosagem do remédio ia diminuindo. Então, o exercício físico tem um efeito muito positivo com relação a longo prazo. Tu quer ver um negócio? Dentro dessa linha que a gente está falando, tu pegas, por exemplo, um cara que toma anabolizante e não treina força suficiente. Aí o que vai acontecer no músculo dele? Pô, se o nosso músculo normal já é 70%, 80% de água, ele vai aumentar a taxa de água e não vai, por retenção, e não vai acumular sarcômero, não vai acumular miosina e actina. Ele não vai acumular os filamentos que são responsáveis pela contração. Por isso que você vê, cara, extremamente... Tá rolando na internet agora. Aquele cara que é de barba, que faz limpeza. Porque eu falo assim, quem vê músculo não vê força. Então ele pega pessoas extremamente fortes e ele, um cara delgado, um cara com uma musculatura relativamente comum. E vai por conta do treinamento. Ou seja, hipertrofia não é sinônimo de força.
Sim. Nós temos pessoas que tomam anabolizante cuja forma aparentemente implica em supor uma suposição que o cara está forte e, na verdade, ele, se fizer um teste de um RM, qualquer equipamento, ele pode perder para mim, para você, que treina regularmente. Bastante. A gente fez até uma competição de quem levantava mais peso, a gente com fisiculturista numa barra. Aí eu e ele ganhou dele. É o que eu tô falando, fisiologia Até pura. eu ganhei dele. Justamente, imagine eu que não treino força regular, sabe? Isso é típico. Você verifica, cara, aqui em Olinda tem um cara super famoso no mundo, que a BBC de Londres veio aqui, entrevistou, eu participei da entrevista, que ele mete óleo mineral, ou seja, é forma. Então tu vai dizer que aquele cara que está tendo uma infecção, que é aquele aumento do volume muscular, que não é, né? O tecido muscular está inflamado, com pus, É horrível. e aí o cara dizer que aquilo é força, isso é um anabolizante. Um anabolizante de efeito estético. Já o anabólico esteroide, ele tem efeito de formação de músculo. Então ele não é só estético. Então por isso se o cara treinar, ele vincula a força também. Normalmente, não é uma regra, a pessoa que toma anabolizante, ela fica um pouco mais forte, sim. Inclusive, a gente tinha debatido uma vez que teve uma notícia de um médico falando que exercício demais, exercício físico era prejudicial à saúde, e a gente conversando, Felipe até citou um artigo que exercícios extenuantes, eles também diminuem a expectativa de vida. E isso está relacionado com alto rendimento. É quem faz maratona, Sim, é quem faz... Atleta treina 3, 4 vezes no dia, às vezes. sim, sim. Tem um estudo que mostra que é uma curva J em relação à longevidade. Quem é sedentário tem um nível, quem faz exercício é um pouco mais baixo e quem faz exercício extenuante é um pouco mais em cima. Não acho que está perfeito. E outra, ninguém é super-homem, amigo. Parou de treinar 3 dias, você começa a perder aquilo que você já ganhou. E se você prolongar isso a longo prazo, a única vantagem que você tem de frente ao sedentário que nunca fez exercício é a memória motora, que você não esquece nunca. Então, para uma pessoa que foi sedentária a vida inteira começar um treinamento, para ela vai ser sempre mais difícil quando comparado com uma pessoa que já treinou. Porém, os efeitos de perda do treinamento com relação à frequência, 3 dias de fisiologia, você deixou de treinar, você começa a perder aquilo que você já ganhou. O anabolizante, isso é um ponto de vista importante, ele retarda um pouco essa perda. Não é à toa que a ideia do uso do anabolizante não foi para poder aumentar a massa muscular, foi para poder restabelecer pessoas que não têm condições de fazer exercício, seja por um câncer ou porque estejam camadas, e não ter muita perda de massa muscular e de força. A sarcopenia ela está relacionada ao envelhecimento. Todo mundo vai ter em algum momento uma acentuação maior ou menor da sarcopenia, né? Então, o uso dos esteroides, no caso a testosterona, ela é feita como reposição hormonal e é principalmente em idosos, porque está com uma perda de massa magra muito maior do que, por exemplo, a gente que está mais novo. Até agora a gente só falou de anabolizante como forma, uso de anabolizante de forma assim, maior do que os níveis normais do ser humano, porque normalmente quando você vai para uma competição, sei lá, se seu nível máximo de testosterona do homem é 900, esse cara bota em 9.000 para competir. E em relação à saúde, que a Cristiana acabou de comentar, tu tem alguma opinião relacionada ao uso de reposição de testosterona para manter os níveis basais quando você chega em determinada idade? Porque a gente sabe hoje que massa muscular tem uma relação muito grande com longevidade, força um pouquinho mais do que massa muscular, porque tem a relação de eficiência. Quando fala longevidade, a principal palavra é eficiência, seja ela no exercício, na alimentação, de maneira geral, o corpo tem que ser mais eficiente. O que é que tu acha sobre isso, como a testosterona como reposição? Depois do homem se tornar maduro, que isso se dá em torno de 30, 28 anos, quando eu falo maduro, o ápice da testosterona, 28, 30, 25 anos. E a mulher, infelizmente, cara, quanto mais cedo ela menstrua, mais rápido ela atinge a maturidade óssea. Então, para a mulher, depende essa relação do início da menstruação. Mas tem mulheres que menstruam com 12 anos, tecnicamente a maturidade óssea se dá em torno de 25. Inclusive, existe uma relação, né, da produção da quantidade de óvulo, aí a tendência de quem menstrua mais cedo tem um período fértil menor. Por que eu estou te falando isso? Porque se no homem, já depois dos 30, ocorre uma diminuição pontual da testosterona produzida naturalmente por ano, aí a sarcopenia acompanha. Cada vez mais o homem vai ter dificuldade de ganhar massa muscular. Ponto. Na mulher, idem.
E são 2 hormônios combinados que fornecem esse ganho de massa, testosterona e GH. Óbvio, o treinamento de força reduz isso. Como? Ele causa o estímulo necessário, força e alta intensidade. Porque não adianta tu pôr um idoso fazendo um volume de repetições, faz 40 repetições com 5% da carga que ele pode. Mas a carga tem que ser alta. Aí você dá o estímulo novamente para o testículo aumentar a produção de testosterona. Por isso que você vê pessoas fisicamente com aparências de corpo de 40, 35 anos de atleta com 75 anos hoje, treinamento. Não se pode dizer que esteja vinculado ao uso de testosterona. E também, quanto mais cedo você começa aquele processo de ganho massa muscular e força, você vai perdendo menos ao longo Com toda certeza. Com toda certeza. Tempo. Naturalmente, você vê hoje pessoas que... Os japoneses são assim, cara. Só que eles nunca se ligaram, por cultura, a fazer exercícios carregados de treinamento de força nas salas de musculação. Eles são mais ligados a exercícios de flexibilidade, exercícios mais zen, yoga, tai chi. Então, eles são muito ligados a isso. Qual é o corpo deles de padrão, mesmo na velhice? Pessoas delgadas, e fora alimentação, né? Pessoas delgadas, magras, não essencialmente fortes. O padrão ocidental já não. O padrão ocidental, mesmo a pessoa que envelhece, é diminuir essa perda de massa com o aumento do treinamento de força. Nada contra, tá? Porque você falou um tópico muito importante, funcionalidade. Você tem que preparar seu corpo, não principalmente pela forma. É que o padrão do ocidental é esse, né? O abdômen trincado, mas para funcionalidade, porque precisa do dia a dia. Tem um livro de Peter Attia que ele é voltado todo para longevidade, que se chama Outlive, que saiu agora recentemente, é uma bíblia para quem se interessa por saúde e longevidade. Ele tem um conceito de década marginal, que é basicamente, que ele quer saber basicamente mais ou menos até que década você quer ter sua funcionalidade, e dentro disso ele faz perguntas do tipo assim: quais movimentos tu quer conseguir fazer quando tu tiver 80 anos? Aí você quer conseguir levantar sozinho da cadeira, você quer conseguir botar um objeto acima da cabeça, coisas funcionais assim, e começa a fazer um tipo de treinamento retroativo baseado naqueles objetivos. Então, quem quiser ler esse livro é muito bom. Eu acho até legal essa ideia de você pensar qual é a tua década funcional. Porque a vida vai mudando, né? Por exemplo, eu pensava que minha década funcional era com 75 anos. Como eu tive filho tarde, eu quero que entregar meu filho para a sociedade, eu acho que com 35, 40 anos. Aí eu vou ter eu já adiei um pouquinho para 80 anos. Tivesse filho só com quantos anos? Só pra... Com 40 anos. 40. Então, eu acho que meu filho com 35, 40, eu acho que a minha década funcional é 80. Eu já estou me preparando para isso. É legal não li o livro. Dá uma lida nesse livro. Esse livro é muito bom. Muito bom acho mesmo. Legal. Você planejar. Porque, às vezes, por exemplo, um cara sozinho que não tem filho, que não se relaciona na sociedade, depende, que eu acho que a década funcional dele pode mudar, pode não ser mais 80, pode ser 70. Aí você tentar viver isso com vigorosidade, com funcionalidade, eu acho importante. Legal, sabe? Porque a gente perdeu bastante, né? A medicina tradicional, ela é mais reativa do que preventiva. E aí a gente começa a gente perde qualidade de vida muito cedo, porque a gente tem muita gente com doença crônica, né? Eu falo isso muito, saúde para mim é um tópico muito forte, por conta do meu pai, que meu pai perdeu funcionalidade desde os 55. Hoje ele está com 71, vai fazer 71 daqui a pouco. E ele é crônico, renal crônico, ele tem renal crônico, uma das piores doenças possíveis. Hemodiálise. Pessoa que faz hemodiálise. Ele mora em Bodocó e hemodiálise em Araripina, 1 hora de distância. Então ele sai de, sei lá, meio-dia e volta para casa de 9 horas da noite, segunda, quarta e sexta. Então, assim, quando você perde funcionalidade, é uma das piores coisas possíveis para um ser humano. Então, assim, se eu vivo minha vida voltada para a saúde, eu tento ajudar as pessoas à minha volta a se tornarem mais saudáveis, porque quando você vê quão mal uma pessoa pode ficar por medidas de saúde, assim, que poderiam ser evitadas, você tenta melhorar o máximo possível. Então, enfim. Mas, Felipe, olha, eu não tenho uma visão otimista disso, não. Eu acho que a sociedade ela vai caminhar para o sedentarismo independente de qualquer coisa.
E aí o que vai regular a forma e a saúde vai ser em primeira mão sempre o medicamento. Não estou falando como uma forma positiva, apoiando não, de jeito nenhum, contrariando, indo a favor do que você está falando. Por causa justamente de uma questão que é tempo. Então, se eu puder substituir, como os astronautas fazem, uma pílula por um almoço natural, etc., eu acho que a sociedade vai em busca disso. Estou te falando de forma muito negativa. E aí, qual é a complicação disso? Sem dúvida, ninguém vai pensar mais você ir lá semear sua parte física, funcional, você treinar. Você não acha que a eletroestimulação vai ser uma coisa... Porque a pessoa fica lá sentada e a máquina vai trabalhar por ela. Você não acha que vai ser uma... Já está, né? Já tem muita gente fazendo. A pessoa não vai... Meu irmão, se a pessoa não puder sair da academia através de um vídeo e poder fazer 7 minutos, como estão acontecendo, e fora a indústria química, que incentiva muito a você, com uma pílula que custa R$40, assim, uma caixa, você substituir 3 meses de treinamento. Eu acho que o tema da nossa conversa é anabolizante, isso só vai crescer, mesmo com a medida da medicina. A medicina, ela proibiu de fazer a parte estética, mas não está no meio médico. Quem é que procura médico, né? São pessoas que normalmente têm um médico particular. Ninguém vai no SUS, eu um atleta lá, bonitão, vou lá no SUS. Ó, doutor, eu queria pedir anabolizante aí para que você... Pô, o que é que você tem? Não, nada, eu só queria pedir. É no médico privado que fazia isso, na sua maioria. E, paralelo a isso, infelizmente, tem uma rede que só vai aumentar, na minha opinião. Se você restringiu que o médico privado não vai poder, porque ele vai ter uma punição, se descobrirem. Mas o mercado negro está aí, pô. Isso aí é ilusão dizer que vai diminuir. Ilusão dizer que, tipo, a criança, tu vai diminuir o tempo de tela. Só vai aumentar. Só vai aumentar. Ilusão dizer que a biblioteca vai ser o lugar que vai aumentar a visitação. Ilusão dizer que o cinema é o lugar que está aumentando a visitação de cinema. Se você pode ver tudo isso no celular. Ilusão que um celular tem todas as bibliotecas do mundo com acesso. E dizer que é aprazível um cara sair da casa dele para poder visitar uma biblioteca, que é aprazível para mim, mas para a sociedade que está vindo, não é. O exercício físico, infelizmente, vai entrar nessa leva, velho. Não é à toa que as academias todas estão fechando. Não é à toa que você está fazendo das academias as mais familiares possíveis e personal está aumentando. A busca pelo personal, porque a pessoa ela quer um tratamento mais individualizado, ela não quer se misturar na academia porque hoje em dia a pessoa está fechada. Então, o cenário é esse. Então, aquele professor que tem um filme agora do obeso lá, Baleia, que ele não se mostrava na tela e passava cursos de oratória, de textualização muito bons. É assim que vai ser a sociedade. Então, aquele professor personal que conseguir se adaptar aos mecanismos e poder prescrever treino para o cara que está em casa... Acho muito assim, a minha visão assim, é piorar, mas piorar com a adaptação do professor. E, infelizmente, a cada vez mais a pessoa vai aumentar o uso de recursos anabolizantes, de drogas anabolizantes, para que venha nesse benefício de não ir ter que ir na academia e pegar o mais fácil, se tiver um professor. Fala essas coisas não, Pedro, me deixa triste. A gente vem aqui falar de saúde, aí... Pois é, cara. Assim, a sociedade, ela é muito imediatista. E quanto mais fácil for aquele negócio para a pessoa, mais fácil vai ser dessa pessoa usar. E vai Tem aumentar. muita gente aí falando do Ozempic, por exemplo, que estão tomando para determinado tratamento, mas também ajuda a perder peso, e aí tá todo mundo querendo tomar esse remédio para perder peso, que é melhor que exercício físico. Mas sabe qual é o componente mais problemático desse Ozempic? Não. É que é R$900. Deixa baixar para 30. Exato. E tu acha que a indústria não está tendo competitiva de fazer uma fórmula mais amena e mais barata? Mas esse medicamento, eu posso estar enganado, mas eu não sei se foi esse específico que eu li um estudo, mas ele reduzia o peso, só que ele não olhava a composição corporal.
É esse não. Não, sim, ele reduz o peso pela diminuição da vontade de comer. Ele utiliza igual a leptina lá, E o aí- hormônio do estômago. E aí, basicamente, esse medicamento, ele reduzia o peso, só que também tinha a perda de massa muscular nesse meio e também tinha um pouquinho de gordura, mas... Aquela história, se a pessoa toma algo para emagrecer e não faz exercício, sem dúvida nenhuma a massa magra vai junto também. Porque se você for emagrecer por emagrecer, não é relação com saúde, seja totalmente estética aí, Sim. né? Porque eu, sinceramente, eu discordo do que tu falou no sentido que eu não acredito de verdade que vai haver um medicamento que vai substituir hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis vão estar ali, vão ter que existir. E só que eu acho que quanto mais no futuro a gente tiver, mais a gente vai depender do profissional da educação física, mais do nutricionista. A sociedade está muito sedentária, a sociedade está muito doente hoje. Está muito doente, não está não, Pedro? Sim, mas tu viste isso diminuir? Você já viu algum índice de sedentarismo diminuir em qualquer país do mundo? No mesmo Japão que você falou, que eu falei ainda há pouco. É assim, é romântico, é bonito, é romântico. Mas a tendência, duvido a sociedade se tornar mais ativa. Eu não acho que vai se tornar mais ativa, mas eu acho que ela vai depender mais da gente. Sim, e isso não é uma relação do médico também? Você mesmo citou isso. A sociedade ela é mais reativa. A gente busca quando está instaurado o problema. E você está falando em prevenção. Prevenção no mundo inteiro é esquecida. Então a gente está dentro, o professor de educação física está dentro dessa leva. Que nós somos profissionais de saúde. Eu estou te falando um cenário que ele é real. A gente vai continuar tratando pessoas que já se apresentaram o problema e cada vez menos vão se encontrar pessoas que estão prevendo o problema para uma manutenção de vida preventiva e saudável. E é assim que é a sociedade. Assim, não é... o profissional, pelo contrário, só vai aumentar a taxa. Não é à toa que o fisioterapeuta está invadindo a nossa área. A gente não está conseguindo demandar essa quantidade de pessoas que têm problema osteoarticulares por conta de peso. A gente não está conseguindo demandar a professor de educação física. Então, trabalho não vai faltar. O que vai faltar, como está acontecendo, são pessoas cada vez menos ativas e dependentes de recursos, seja medicamentoso ou seja de profissional, para poder reparar um erro de opção. O que é a opção? Eu não quero fazer atividade física. Eu sinceramente, eu acho que proibindo ou não a utilizar a prescrição de esteroides anabolizantes vai continuar do mesmo jeito. Até porque a maioria dos atletas que usam para esses fins, eles já não compram. Eles já compram como se fosse na farmácia, numa loja de suplemento. Eu conheço muita gente que faz isso. Que vai lá como se fosse, e aí parceiro, comprar aqui e tal. Comprou, pronto. Não precisa nem de prescrição. Então acho que não vai mudar muito com relação a isso. Mas assim, na parte estética, tem até uma dúvida um pouco até polêmica. Por exemplo, indivíduos que fazem transição de gênero. Não é estética? Será que isso entra para eles também, assim, fazer a hormonização? Porque eles só querem mudar a estética, na verdade, né? Estão fazendo a transição também hormonal. Tem a questão de saúde mental, né, da pessoa. Tem várias coisas então, aí. A que ponto... Se vocês falaram para entrar em polêmica, agora vocês agora entrou. A que ponto isso é estética e a que ponto isso é saúde e é permitido, não é? Como é que será isso? Eu vou te dar um exemplo de academia. Muitos alunos hoje, em função das demandas por conta do Covid, dos problemas sociais, eles pedem afastamento das disciplinas por conta de depressão. Aí eles põem nos requerimentos depressão. Depressão para vocês é um estado patológico ou é um estado que a pessoa se apresenta como depressiva? Para mim pode ser patológico também. Se é patológico, tem que ser determinado por um médico. Onde eu quero chegar? Esse fato de estar... Não pode vir um aluno falar que, ok, estou depressivo, tenho que te auxiliar, mas tem que vir junto um amparo medicamentoso, porque senão eu estou entregando ele para ele mesmo. Exato. Eu estou sendo conivente como professor de ele demonstrar um problema mas quem está te amparando? Ninguém. Então eu condiciono, não por conta da perda da disciplina, de alguma coisa, eu condiciono ele a ajudá-lo a procurar o serviço de saúde da universidade para poder ter um amparo e respaldo para que ele possa sair dessa posição de depressão. Ponto. Quando você não se visualiza como eu no corpo masculino, mas me vejo como uma mulher, aí você entra
que você precisa de um auxílio para poder confirmar isso, e a mudança, o transgênero, é indicado nesse posicionamento. Mas você tem uma gama de psicólogos, de médicos que vão amparar o seu posicionamento. Aí, Cris, é hormônio mesmo. Então, a mulher vai tomar, caso ela queira fazer o transgênero masculino, ela vai tomar hormônio masculino. Tudo com amparo medicamentoso. Se quiser depois passar para a cirurgia, esse é um outro passo. O homem, se quiser fazer um transgênero para a mulher, ele vai tomar hormônio feminino e vai baixar a ingestão e a produção de testosterona. Eu tive vários casos ao longo da vida de amigos, de colegas, tanto alunos quanto colegas mesmo, que fizeram essa transição de gênero e, bicho, tão tranquilos, tão felizes, e tão felizes com a mudança da aparência, porque o hormônio te dá isso, tranquilamente. Porque assim, eu entendi o que tu falasse, mas eu não consigo ver assim tanta diferença, por exemplo, em uma mulher que quer ser homem, e aí faz essa transição hormonal, e uma mulher que quer ter característica masculina para competir. Porque ela quer ser... A quantidade, né? Bem, eu vou te dar um exemplo que, como eu te falei logo no início, esporte de alto nível não é lugar para rezar missa. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando começou a Paralimpíada, o para-atletismo, começou o boom, você acredita que pessoas podiam dissipar a mão propositadamente para poder melhorar de vida na sociedade? Você acha que não? Aí melhoraram muito as classificações. Acho que existem classificações para você poder competir. Mas, você se mutilar, ou propositadamente, ao botar uma mão numa máquina, uma perna numa máquina, para poder um segmento, para poder competir, mudar de vida, isso é uma proposta de alteração. Inclusive, a gente vai lançar em breve um episódio sobre paradesporto, que a gente fala justamente isso, questões éticas de pessoas que podem fazer isso por influência para competir. E eu te pergunto, tu não acha que também tem atleta que faz transição do masculino para o feminino também, para ter essa vantagem? Com certeza. Aí eu não estou fazendo uma questão de discussão de gênero social. Eu sou um fisiologista. Acabei de falar para você um exemplo de memória motora. Existem atletas que eram de categorias no masculino B, seleção B, e aí, por nunca chegarem numa seleção A, além da sua própria sexualidade, etc. e tal, mudam e auxiliam uma coisa a outra e competem no feminino, por exemplo, transição para o feminino, masculino para o feminino. E, meu amigo, é outro nível. Tem uma atleta de handball que ela tem 1,94 m. Se você me apresentar no handball feminino um atleta de 1,94 m, com a constituição muscular que ela tem, além da memória motora, além de que fisiologicamente existe a afinidade do hormônio. Então a gente pode ter uma mulher e um homem com a mesma concentração de testosterona, porém a afinidade pela testosterona do homem sempre vai ser maior do que para a mulher. Então ela sempre vai levar vantagem no desporto. Onde eu quero chegar? O atletismo botou como regra, ano passado, a Federação Internacional de Atletismo, que se a pessoa não mudasse de sexo até os 12 anos, não poderia competir. A natação também. Natação agora, não faz nem, acho que 2 meses. Foi no final do ano passado. Foi final do ano passado, foi recente. Então isso é preconceituoso da minha forma, porque qual é o pai e qual é o jovem de 11, 12 anos que vai ter uma condição psicológica de fazer essa definição para a vida inteira dele? Então isso foi um preconceito, na minha opinião. Então veja bem, eu sou um fisiologista, vejo também pessoas que estrategicamente escolhem o transgênero para poder competir. Por outro lado, eu sou contra também o preconceito. Nessa linha, eu sou a favor de que, além da contagem de testosterona, ou seja, da hormonal, se incluam testes de composição corporal e testes físicos, porque você tem a média de força que tem uma jogadora de handball em nível A, olímpico, você tem. Você tem a média de composição das 10 equipes que foram campeãs do mundo, você tem. Então, eu sou a favor, além do hormônio, que permita os transgêneros jogarem. Além do hormônio, testes físicos e testes
de força, né? Testes físicos e testes de composição corporal. Seriam como esses testes físicos, como se fosse assim, tu pegar uma média de atletas e ela teria que estar naquela média da força. O desvio padrão dela não poderia ter 3, 4 desvio padrão para aquela capacidade que está sendo medida. Tem muito estudo assim, quando eu era atleta, que a gente ia fazer os testes físicos padrão da equipe, tudinho, sempre tinha muito estudo relacionado com média de capacidade física tal e tal e tal, da seleção brasileira 2020, 2021, Exato. tal. Mas tinha esse padrão. Mas tu não acha que um atleta trans seria algo como se fosse um doping genético? Porque Doping? se tu nasceu homem, tu tem uma estrutura diferente da mulher natural. No sentido, se tu nascesse mulher, tu podia ter 5 centímetros a menos. O homem tem normalmente uma estrutura maior, tem uma densidade óssea maior, enfim. A estrutura do homem é diferente da mulher, fisiologicamente falando. E quando você faz essa transição, o homem teria uma vantagem sobre a mulher. Assim, se você for pensar a nível de pesquisa, como nós três somos pesquisadores, qual seria o controle ideal? Seria ele se ele fosse mulher. Se ele fosse mulher, a estrutura dele não ia ser diferente? Por isso que você não vê mulher fazendo trans e competindo. Isso. Você não vê o inverso. Ela não compete em esporte eminentemente físico. Você não vê mulher indo para, por exemplo, para levantamento de peso. Você não vê. Você pode ver em arco e flecha, você pode ver em dominó, em xadrez, mas você não vê o inverso. Isso que você está falando é tão realidade. Por isso que entra no que eu estou falando, de fazer testes de média e você aceitar para cada competição e para cada desvio padrões aceitáveis. Pega os 10 melhores, as 10 melhores equipes, tudo tem medido. E aí você faz o componente. Felizmente, você ficou 4 desvios padrões para cima, você não pode fazer. É normal, você encontra mulheres com naturalmente altas, grandes, que destoam, mas elas estão dentro do desvio padrão. Entendeu? Elas não estão acima do desvio padrão. Por isso que eu sou favorável a outras medidas que não sejam só contagem hormonal. Hormônio de jeito nenhum. Só hormônio não. Também não deixar competir. Vocês aqui, quando eu falo vocês, eu me considero pernambucano, mas eu já estudava isso quando não morava aqui em Pernambuco. Vocês têm uma atleta que tem que entender que não é somente para essa pessoa que está querendo dar uma de oportunista. Vocês têm uma atleta chamada Ednancy, que ela é a primeira medalhista de bronze do judô feminino do Brasil, se não me engano, do judô brasileiro. A tendência sabe qual é o problema dela? Ela nasceu com as 2 gônadas. E ela foi criada como mulher, mas geneticamente ela era homem. Então, como é que vai... Uma criação de 14 anos, como é que você vai mudar a cabeça dela? Para falar agora para ti, ok, a gente tem que definir agora que está começando com 14 anos, você entraste na adolescência, a gente vai ter que definir o médico a tua sexualidade, pegamos o teu exame de sangue e agora você geneticamente vamos mudar para mulher. Não, você é homem, você vai ficar homem. E a pessoa foi criada como mulher. A psicologia proíbe e a legislação proíbe. A legislação diz que o sexo é aquele sexo que é da cabeça, daí o favor do trans. Ela fez essa opção, que seria óbvio, e competiu como mulher-homem. Como mulher. E ganhou medalha para o Brasil. Com taxa hormonal controlada. E as competidoras achavam ela diferenciada. Mais alta para a categoria, com mais alta de força, etc. e tal. Mas a gente tem que entender que o hormônio ele serve para... Isso existe. A contagem de hormônio ela serve para igualar. Ela iguala. Somente que a recepção do hormônio e a resposta é diferente. Por isso que eu não sou a favor somente desse critério. E assim, a gente fala justamente desse ponto, a gente está falando de alto rendimento, vai além de questões sociais, né? Porque se a gente for tratar só de esporte como inclusão social, já é outra coisa. Claro. Permitir participar, eu também não vejo problema nenhum. Claro. Tem que saber só separar um pouco. Mas, assim, a gente acabou entrando já no assunto de doping, e o doping ele tem uma relação muito forte, por exemplo, com os esteroides anabolizantes, são temas transversais, né? Então, além dos esteroides anabolizantes, como por exemplo o GH, trembolona, oxandrolona, várias coisas que a gente vê mais em alta, né, por conta do fisiculturismo, o doping também tem várias coisas que também já é proibido hoje dentro dos esportes, né? Eu já vi tu citando em tuas aulas, por exemplo, tem mulher que engravida 4 meses depois aborta para estar com pico hormonal e ter uma vantagem maior na competição. Doping tem natural. gente que estoca sangue e próximo da competição Doping injeta sanguíneo. tudo também. Tem vários doping. Tem gente que
Pô, nas artes marciais para perder peso tem gente que se atola de laxante, se atola de diurético. Diurético geralmente é remédio para pressão alta. Então a pressão da pessoa às vezes baixa de uma vez, a pessoa desmaia, ninguém sabe por que foi. Então, pô, também tem várias outras coisas que podem também se encaixar nesse meio, que hoje já são proibidas e os esportes ainda continuam. E continuam, mas ainda a gente tem essa batalha de estar fiscalizando. Tu acha que como é que vai ser no fisiculturismo agora isso? Cara, tu tocaste num ponto interessantíssimo. Você sabia que hoje em dia não é o anabolizante, o Mister Mundo? São os aceleradores de metabolismo e tudo foi provocado pela ciência? Como assim? Antigamente, não é do tempo de vocês, só se acreditava que o exercício de longa duração, volume e menor intensidade, correr longo, perdia peso. Aí viram que o treinamento de força acelerava a tireoide, aumentava a produção de T4 e T3, consequentemente, em repouso, é que a pessoa, acelerando o metabolismo, perdia peso. Houve uma mudança, velhinho. Agora você vê aceleradores naturais do metabolismo que estão autorizadíssimos. Todos os suplementos alimentares são termogênicos. Todos. Todos aceleram o metabolismo em repouso. Aí, nessa levada, o cara vai para uma balada e aí não são chamados de anabolizantes, viu, Cris? Porque é permitido. São estimulantes. São estimulantes. Aí o cara vai para uma balada, o que é que ele faz? Ele pega o quê? Um energético e mistura com bebida destilada. Acelerador do metabolismo. Por quê? Porque o café aumentou muito o consumo pré-treino. Acelerador do metabolismo, caloria zero. Então, hoje em dia, a maioria dos estimulantes eles são permitidos e eles são aceleradores do metabolismo. Eles são efeito termogênico. A consequência, o coração, o coração se tem insuficiência cardíaca, fibrilação e morte abrupta. Pode ver. Muitos, assim, todo ano você tem uma referência de perda, seja de um aluno ou seja de um professor que morreu de morte súbita e no noticiário sai que ele morreu por insuficiência cardíaca, morte repentina, etc. e tal. Mas hoje em dia, os aceleradores termogênicos, eles estão permitidos. Eles causam efeito colateral agudo é na hora que utiliza, tem uma ação simpática, dispara tudo, você sua, você perde caloria, com o menor efeito possível. Então, eu acho assim que, historicamente, o anabolizante tem o seu papel na sociedade, mas hoje em dia, os aceleradores de metabolismo estão ali. E esses suplementos, eles têm... Eu sempre vou levar para o MMA, que é a minha área que eu conheço bastante. Eu já vi muito... É porque entrevista depois que o cara é pego no doping, muita gente cita que tomou um suplemento e aquele suplemento veio contaminado com pequena porção. Geralmente, as pessoas dizem que você não pode tomar qualquer suplemento, qualquer marca, porque... Não, mas é porque tem vez que você sabe, tipo Anderson Silva, quando ele disse que tomou Viagra, mas tem gente que foi pego com uma quantidade mínima de alguma coisa, de alguma estrutura. Aí esses, a turma diz que você tem que ter muito cuidado com o que você toma de suplemento, porque tem muita coisa contaminada. Mas a gente sabe que... Rapaz, eu brinco com isso, que é igual a entrevista de gente que é culpada de alguma coisa, sabe? O cara falou assim, desculpa o termo, né? Porra, aquele cara é um filho da puta, é um ladrão. Aí o cara mete ele na justiça por difamação. O cara citou o nome dele, pontou, etc e tal. Aí quando ele viu o peso do que ele fez, aí volta com ele, com o advogado. Não, aquilo ali foi retirado de contexto. Aí, sabe, foi uma edição, etc e tal. Então, é igual quem é pego antidoping, amigo. Uma atleta brasileira famosa disse que foi uma pomada vaginal para poder, na depilação. Um nadador brasileiro disse que foi a mistura, ele estava tomando suplemento, que ele era feito em laboratório e provavelmente a bancada tinha um resquício anterior. Tudo é provado. Uma outra brasileira judoca que beijou a boca da sobrinha, que tomava broncodilatador,
anti-asma, e isso que deu o resultado dela. Não foi ela que, antes da prova... o cara falar que, eu tomei um pouquinho de whey a mais e acabou que tinha uma trembolona dentro. Exatamente, tinha. E a eu sentei, tinha uma agulha sentada, me espetou na nada que tinha, sabe? E a maconha, vocês souberam que, acho que a NBA liberou pra... Porque acho que a maconha tem alguns efeitos que aumenta a performance. Né? Ano passado, o álcool foi retirado de doping, como substância que causava doping. Ele não é mais considerado doping. E eu só tem aula, quando era permitido, eu dava esse exemplo, que uma dose de álcool, ele melhora a atenção, mas aí as pesquisas indicaram que essa melhora de atenção, ela não provoca alteração no rendimento. Foi retirado. A notícia que eu tenho é que ano passado o álcool já não é uma substância, o cara pode, se ele quiser competir com bêbado, o problema dele, mas foi retirado do doping. E aí entra isso que você está perguntando, que é a relação entre o que é que entra como doping e o que é que não entra como doping. A gente sabe que a maconha, o princípio ativo, né, já está sendo amplamente, só o Brasil que está atrasado, para pessoas que têm convulsões, problemas graves mentais, com convulsão repetida, já está sendo altamente controlada. Porém, ela é simpática, ela é uma droga simpática, ela não causa aumento de atenção. Ela causa relaxamento, etc. e tal. Então, para nível competitivo, ela não é muito relacionada com o aumento do desempenho. Então, ela é mais voltada para pós-treino, para relaxamento. E pós-treino, você acabou de competir. Falando assim, principalmente desses estimulantes que a gente acabou citando, né? Felipe falou dos suplementos, que tem marca que pode, que não pode. Eu também sou químico, trabalhei em fábrica de alimento, fazia muita análise disso. E eu também... Na própria graduação lá, eu fiz muita análise de suplemento, porque eu já era interessado. Quando a gente fala de, um suplemento tal tinha uma coisa errada e tal. Cara, suplemento, ele sempre vai vir descrito o que é que ele vem. O que a gente analisa de fato para saber se tem ou não tem é só a quantidade. Concentração então, do que tem. Ele diz que tem X gramas de carboidrato e X de proteína. A gente analisa e vê que, na verdade, era menos proteína e mais carboidrato. Exato. Às vezes, o carboidrato era só açúcares. Às vezes, então, as análises é justamente isso. Quando a gente vai olhar a marca, é só com relação à proporção. E não se vai ter outra substância a mais que não deveria ter dentro ou não. Então, quando uma pessoa chega e diz, não, eu tomei tal suplemento e esse suplemento veio com a substância errada. Não. Se a pessoa está tomando suplemento, a pessoa sabe o que ele tem. Só vai variar a quantidade. E aí pode ser que entre em outro tipo de categoria de doping, que diz, vocês podem ter, mas é até X concentração. Exato. Então aí sim o atleta tem que ter o cuidado de, só vou tomar determinado suplemento de tal marca, porque eu sei que tem X tanto de gramas lá, e aí eu só posso tanto. Aí já é outra história. Você pega uma comparação que é legal no sentido da gíria, de legislação. Todos os países da Europa e Estados Unidos, não existe álcool zero para bafômetro. Por quê? Porque lá existe o hábito social de você tomar uma dose de vinho e brindar no almoço. Na França, quando eu fui lá, o cara te oferece uma taça de vinho ou água, tá incluído no valor da compra das quentinhas, vamos lá, da comida rápida. E aí, as taxas lá não são zero. Poucos países da Europa e dos Estados Unidos fazem taxa zero. Porque eles indicam que quando você bebe uma dose, aquilo não vai influenciar no teu rendimento da direção. O Brasil, por conta da questão da facilidade, é melhor proibir tudo do que as pessoas estavam recorrendo, né, dizendo que o bafômetro tinha errado a quantidade, preferiram eliminar tudo. Eu acho, viu, Cris, que nessa linha já existem modalidades onde o uso de anabolizante é permitido, já existe, e existem outras que a concentração até tanto é permitido, e existe o tradicional que nada é permitido, Jogos Olímpicos, etc. e tal. E assim, não criticando a decisão do Conselho de Medicina, mas eu acho que seria mais eficaz eles tentarem ir lá na federação de fisiculturismo, não sei como é que funciona, mas assim, ir nas regras de lá e tentar fiscalizar, criar um sistema antidoping, por exemplo, para diminuir isso. Antidoping no fisiculturismo? Exatamente. Se eles estão proibindo justamente o uso desses esteroides anabolizantes para fins estéticos e de rendimento, é no fisiculturismo, pô. É onde tem mais
É muito mais lá, onde Não, a gente pô. vai ver. Pode ter em outros, Não, mas é pô, mais tem, lá. tem mais no recreativo do que fisiculturista Também, que usa... pô, mas o recreativo é Matemática estimulado. falando, sim, mas visualmente a gente É, pega não, só é. exemplo por E causa assim, que sim, é o estimulado, máximo. estimulado é pelo fisiculturismo também, pô. Então, assim, eu acho que se começasse a fazer regras lá pra controlar isso também, claro, o cara não ia tomar tanta testosterona, porque quando chegasse na competição um dia antes, vai fazer um exame de sangue e a testo ia dar alto, não ia entrar. Então, eu acho que isso seria mais eficaz do que proibir o médico de prescrever o exame pra aquele. Porque eu acho que, assim, tem mais em recreativo, mas é justamente a galera que vai no clandestino. Eu também concordo nesse sentido, sabe? Eu acho que cada qual no seu cada qual. Eu vejo nós, professores de educação física, às vezes invadindo a área de nutricionista. Eu vejo médico prescrevendo treino. Então, eu acho que cada área tinha que se fortalecer. E eu concordo, eu sou amparado por um médico, se eu tiver uma supervisão, de tomar um anabolizante com supervisão médica, não aquele médico que está no intuito de, eu quero ganhar mais um paciente para poder ganhar mais consulta. E sim eu fazer uma supervisão justa e adequada com o menor risco possível. Melhor que ele não pode ter, certo? Mas o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo que a sociedade está caminhando para restrição, sabe? Em tudo, viu? Então a gente está numa época de proibir. De proibir. Ao invés que é a tua luta de vida, de você prevenir, de você informar, de você estar ali atuante, não usar e pegar e ser funcional. Então, a proibição. Mas isso é natural na sociedade, viu, Cris, viu, Felipe? Primeiro você tem o liberalismo, era hippie, droga, gente nua andando na rua, etc e tal. Depois você vem, a sociedade faz uma repressão e depois ela se regula no meio termo. Então, nós estamos nessa fase da autorregulação, principalmente no doping, principalmente no esporte. Então, vocês estão vendo essa mudança. Quando se imaginou na minha época que skate como é? Ia virar esporte olímpico. Esporte olímpico, não, e aquele outro de dança, que é dança de rua, acho que é break. Breakdance, eu não sei se é breakdance. Virou olímpico, vai ter agora na próxima Olimpíada, eu esqueci o nome. Então, quem imaginava isso? Futsal não é olímpico, cara. Não se aceitava, teoricamente, uma subdivisão, um esporte que veio de um e foi originado para outro. Então, eu acho que vai ter uma regulamentação. Vai ter. Mas vai ter a clandestinidade sempre. Eu acho que seria interessante também ter essa fiscalização, mas clandestinidade realmente vai ter. Até porque, por exemplo, tem muita gente que eu conheço que faz o uso e que compra isso com receita, mas a receita não é para eles. Às vezes eu coloco meu avô. O médico receita a testosterona pro meu avô. Meu avô toma toda semana, ele toma não sei quantas miligramas de testosterona. Mas quem é a culpa maior? O médico. De quem vende. Não é do médico que prescreveu. O cara tá fazendo legalmente uma falsidade ideológica usando a receita. Mas e quem vendeu, cara? É esse que é a ponta, que é o do lucro, o famoso lucro. Esse está preocupado se o cara quem vai tomar? Ele está preocupado em vender. Se ele pegasse ao ver a receita, está aqui, Cristiano, 82 anos, precisa usar isso. Aí vai um cara de 12 anos, pega lá 13, 14 anos, vai e compra. É quem vende. É isso que eu te falo da indústria. Eu acho que vai dos dois também, porque também tem gente que diz, vai lá, avô. Vai lá pegar na farmácia, o próprio avô que tá lá com a receita vai lá e compra e depois distribui. Tem gente que faz para reposição hormonal, só que compra mais com a receita e distribui para os amigos. Acho que isso vai dos dois também, porque eu não posso citar nome nem nada, mas eu conheço gente que fala, não, pô, mas o médico ele prescreve muito mais do que a pessoa precisa para quando for comprar para o resto dos amigos, tá? Também vai Pode, mas isso tudo é fiscalizado, mas o preceito da ilegalidade é a individualidade. Todo mundo sabe que é proibido e não. Eu tenho mais um princípio liberal. Eu acredito que cada um faz o que ele tiver vontade de fazer, que não atrapalhe a vida dos outros. E o Estado, quando ele regulamenta, normalmente ele faz muita besteira. Normalmente o Estado são os políticos, são as pessoas normais tomando decisões que deveriam ser técnicas. Decisões de saúde sendo tomadas por políticos. Não faz sentido. Devia ser por profissionais de saúde. Decisões de economia tomadas por políticos. Não deveria ser por político. Devia ser quem devia embasar era o economista, profissional de saúde. Então, essas decisões dos políticos têm os prós e contras. Essa, como você falou claramente, você vai sair do médico, de ir para o médico e vai por fora.
E o cara, por fora, tu vai ter muito mais colateral, tu não vai ter o acompanhamento médico, tu não vai fazer os exames regularmente, que o médico provavelmente iria fazer exames contigo normalmente. Então, para mim, não é uma questão de regulamentação, talvez seja mais de educação, você tentar educar as pessoas, a gente está tentando fazer esse papel aqui, falar no podcast, e tentar que isso chegue para o máximo de pessoas possíveis, porque regulamentação não é o ideal, mas a questão de educação e isso, basicamente isso. Não, quando o Estado ele interfere na sexualidade, o que a pessoa, com quem ela vai transar, o modo de se vestir, ou seja, a religião que ela vai ter, isso aí realmente é ridículo. Mas, infelizmente, nós temos sociedades que o governo é teocrata. Então, nós temos o islamismo, nós temos países que são governados por religião. Ponto. Quando a gente fala de esporte competitivo, a igualdade de regra, isso vai existir, Felipe. Vai ter obrigatório de pessoas terem exames para comprovar que realmente eu e ele estamos competindo o máximo possível em igualdade de condições. Eu vou te dar um exemplo de pesquisas que a gente faz na Federal. Nas categorias inferiores, elas normalmente se nivelam em 2 anos. Então, principalmente de lutas. Aí o que acontece? Um cara que nasce no 1º de janeiro do primeiro ano, quando ele compara em nível de maturação um moleque de 12 anos, cuja categoria vai até 14, aquele outro cara que ele está competindo, ele nasceu em novembro de 14 anos, 2 anos, do último ano da série, aquele cara que nasceu antes, ele tem uma maturação maior do que o outro, ele pode levar vantagem competitiva, principalmente em fase de desenvolvimento, 12, 13, 14 anos. Então a gente pesquisa isso. E a gente quer dizer que só a idade, claro que a gente faz uma relação de peso por categoria, mas só a idade não é um único pré-requisito para poder categorizar uma pessoa dentro de uma categoria ou não. A gente tem que levar em consideração a maturação também e a composição corporal. Então, é uma da linha. Mesma coisa anabolizante. Isso que eu te falo, vai ter o abertão, aquele que vai ser meio, sabe, bárbaro, sabe, aqueles caras que podem usar meio gladiador, vai ter o meio termo e vai ter a Olimpíada, vai ter o Campeonato do Mundo. Aí eu te pergunto, qual vai dar mais público? Vai ser o anabolizante. Com toda certeza, porque isso é uma característica humana. Qual é o que aparece mais na televisão? Cristiano Ronaldo ou o Neymar? Quem se contunde mais? Quem é um atleta mais regular, que nunca bebeu na vida porque o pai era alcoolista? Quem tem mais seguidores? Acho que o Cristiano Ronaldo empata nisso. Mas quem é mais visto? Quem tem os parças? Sabe quem tem os passos. Então, é isso que eu te falo, não vejo uma sociedade negativa. A gente está precisando fazer assim o que você gosta, o que eu acho certo, da saúde, etc e tal. Mas qual é a vontade que tem? Quem tem mais vontade de ser campeão do mundo, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Quem quer ter mais seguidor e quem quer ser campeão do mundo? Quem tem aquele corpo com 40 anos, como teve, não estou falando só dele, não, aquele negro que era do Vasco, que com 45 anos... O Sidoff, pô. Aquele outro que era jogador também, que é só atleta e não foi técnico. Só atleta. Do Vasco também, ele voltou para o Brasil. Não é só forma. Zé Roberto. Zé Roberto. O cara... As avaliações dele como atleta com 43 anos era melhor de todos os jogadores com 22. E você vê hoje o vídeo dele no Instagram, o bicho tá em forma. Exatamente. Pergunta pra ele se ele usa. Pergunta pra ele se ele usa anabolizante. Então, acho que aquilo falou do investimento de uma vida. Né? Sobre isso, o que é que tu acha de expandir o uso de anabolizantes para o esporte tradicional? Como tu falasse agora mesmo, no fisiculturista, se eu pegar uma categoria normal, uma categoria que o turma usa um pouquinho e a categoria que use muito, a que use muito vai ser a que vai dar mais audiência. O que é que tu acha? Que se expandisse isso, pelo menos assim, no fator de recuperação, porque às vezes tem coisas que são pegas no doping que são mais voltadas para recuperação. Você teve uma grande lesão, aí uma determinada substância vai melhorar a tua recuperação, que é uma grande besteira. Se for um atleta de alto rendimento, você melhorar a recuperação é bom, né? Você fala em regularizar o que já é proibido e que já existe. É isso que você está falando.
Um atleta de alto nível, vamos falar de alto nível. Um atleta de alto nível que quando vai competir, muitos usam substâncias ergogênicas proibidas. Porém, eles fazem o planejamento para que não sejam pegos nos exames antidoping, por isso que existem fora de temporada. Quando você fala com supervisão, é isso que eu estou falando que já existe. Você tem o olímpico, você tem o que pode até um determinado limite e você tem o que é permitido tudo. Então, eu acho que já existe. Porque depende do esporte, né? Porque a gente não vê muito doping no futebol, né? Não é muito normal doping no futebol. Na NBA também, futebol americano. Futebol americano é só performance, né? A maioria das competições que elas dependem quanto maior o número de participantes coletivos, menor índice de doping. Eles são mais do que você falou para reparo de lesão individual. Então, quando você tem um esporte que tem 22 jogadores, e você vê isso, que não depende muito de só um jogador, o resultado final do jogo, agora, para esporte individual, é totalmente a relação inversa. Natação, judô, MMA, sabe? Principalmente MMA, que dando porrada no outro. Se você vê alguém tiver alguma lesão séria, vão ligar aquilo ao evento, né? Então, eu acho que é mais delicada essa situação. Acho que é isso, Felipe. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Bom, Pedro, queria te agradecer por aceitar a ideia aí de vir gravar com esses dois doidos. A gente tinha muito tema para debater, a gente se segurou para não fugir ao tema, então depois a gente pensar em fazer uma parte 2, parte 3, 4, 5, a gente vai vendo aí como é que fica. Eu que queria agradecer, porra. Tipo, assim, você falou um negócio, eu acho que é fundamental. Ser doido é sinal de inteligência. Quando a gente fala doido, assim, aquele cara agoniado, que quer saber mais coisa, que não se contenta só por alguma coisa, assim. Eu fico feliz de vocês estarem aí, produzindo conhecimento, e vocês sempre foram os bons doidos. É isso aí, agora a gente vai tentar disseminar essa doidice para todo mundo aí. Fico feliz. Mas disseminar de uma forma boa e que todo mundo tenha uma análise crítica de tudo que está assistindo. Informação é fundamental. Você, como disse, eu sou a favor do livre-arbítrio. Mas um cara bem informado tem mais chance de errar no livre-arbítrio. Muita gente erra por ignorância. Ser ignorante não é pecado. As pessoas errar por ignorância não é pecado. Agora, errar com informação é ciência do que está exatamente fazendo. Então, é isso aí. É isso aí. Dá teus contatos, se alguém quiser te seguir. Legal isso. Pessoal, eu tenho no Instagram e PP Paz, Pedro Pinheiro Paz. E também tenho as redes sociais normais, mas eu quero que vocês aí me ajudem na divulgação, porque também no meu Instagram eu faço uns vídeos, sempre dando informações sobre saúde. Tem canal no YouTube físico. Também, né? Tenho canal. Mas no Instagram já tá lá o link. Já vai estar lá o link aí de só tudo. Entrar também. E essa parceria ela é duplicada também, vou ter o maior prazer de fazer essa divulgação. Eu agradeço. Beleza? Obrigado. Valeu. Galera, lembrando aí de deixar aquele like pra gente. Não dá like não. Vá no de Pedro e dá like no dele. Compartilha o vídeo pra todo mundo assistir Pedrinho aqui falando sobre isso. Não, fica pra você. É muito bom conteúdo. Fique pra você. Por fim, se inscrever no canal, porque vai ter vídeo em breve com muito conteúdo bom, hein? Sei não, hein? Mas é isso, ó. Dedinho aqui, ó. Pedro. Valeu. Pesou. Pesou. Valeu.